Deus tem memória, irmãos. Deus não esquece de suas promessas. Quando Ele olha para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e nos vê como adoradores, que o buscam, que o adoram, que clamam por Ele, pela sua presença, pelo seu favor, não se engane. Ele não esquece da sua família, Ele não esquece da sua linhagem. Tá bom? Depois eu quero trazer aos irmãos um estudo. Me ajudem aí, se não me engano, em Gênesis 19, está falando de Ló, e as filhas de Ló têm relação com ele. Não sei se vocês lembram disso. Se não me falha a memória, é Gênesis 19, mais pro final do capítulo. Se alguém encontrar, depois me fala. E aí eu me lembro que uma das filhas de Ló dá origem a um povo chamado Moabita, e o outro povo, Amonita. Lembram disso? Recordam? Agora você já prestou atenção no livro de Ruth? Ruth é o quê? Moabita. Quando Ruth casa com Boaz, o que é que Deus está fazendo? Resgatando a linhagem de Ló. A linhagem de Ló estava perdida até Ruth. Então, ainda que a sua família venha de geração em geração perdida, por causa de um crente, por causa daquele que crê no Senhor, porque a Bíblia diz que Ló era um homem justo. Justo. E por causa que Ló era um homem justo, olha o que Deus fez. E por causa de você e de mim, em nome de Jesus, nossa linhagem será sempre abençoada. E por causa do seu esforço, da sua dedicação e do seu quebrantamento na presença do Senhor, talvez você já tenha morrido, não importa. Deus é o que vive para sempre. Deus não se esquece. E no tempo certo, Ele se levanta, como Ló disse: eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e que por fim se levantará em meu favor. Irmãos, quando Jó diz isso, depois ele ainda vai dizer, na sequência desse verso, ele vai dizer assim: e os meus olhos verão o Senhor. E aí depois lá você vai ver que Jó 42:5, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Qual é a distância entre os ouvidos e os olhos? A distância a ser percorrida dos ouvidos aos olhos passou pela obediência, pela dor, pela humilhação. Jó perdeu a família, Jó perdeu os bens, Jó perdeu os amigos, Jó foi desprezado pela esposa, mas Jó nunca perdeu a sua fé. E ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará em meu favor. E depois ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma coisa é você ouvir falar de Deus, outra coisa é você ver a Deus. A distância entre os ouvidos e os olhos é longa, irmãos. Você não é, pastor, é ó. Sim, ó. Pergunta para Jó se é curta a distância entre os ouvidos e os olhos. Mas aquele homem passou por tudo aquilo e ele disse assim: eu bem sei. É isso que eu quero que você guarde no seu coração, que o que você está fazendo aqui na presença do Senhor, você não precisa dizer assim: eu penso, eu acho, talvez. Não. Eu bem sei. Irmãos, o nosso Deus está acima das circunstâncias. O nosso Deus está acima dos corações duros. E aí eu me lembro de Romanos 8, se não me falha a memória, 28. Sabemos, diz Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus Cristo, o seu Filho.
O que isso significa, irmãos? Vocês entenderam esse texto? Eu sempre expliquei esse texto errado. Às vezes eu estava no atendimento, a pessoa chegava assim, pastor, o negócio está difícil demais. Eu dizia assim, calma, irmã. Sabemos que todas as coisas, conjuntamente, cooperam para o bem. Então, vai dar tudo certo, viu? Não é isso que o versículo está dizendo. Oh, Deus. Mas a gente usa assim ou não usa? Sabemos. Aí o irmão lá está com aquele carro velho, mas com seguro. E diz assim, tomara que roube, pastor. Por quê? Entendeu? Aí eu ganho valor cheio. Porque, pastor, se roubar, mesmo que roubar, eu sei que isso vai cooperar. Não é isso, seu miserável. Não é isso. Não, pastor, chego no trabalho atrasado. Não sou responsável, não sou comprometido e fui demitido. Mas eu estou tranquilo. Porque apesar de ser demitido, sabemos. Olha que miserável. Não tem nada a ver com isso. Você acha que Deus vai concordar com a sua irresponsabilidade? Deus vai concordar e vai tomar parte no roubo desse carro que você deixou naquele lugar, aberto, com a chave na ignição, falando, pelo amor de Deus, leva embora? Não. Sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que Deus te conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem. Então todas as coisas cooperam para o bem. O que é esse bem? Ser a imagem de Jesus. Então quando você está sofrendo, passando por dores, provações, vales, tempestades, tribulações, doenças, todas essas coisas estão cooperando para formar e forjar em você o caráter. Você entendeu o versículo? Então, eu quero dizer com isso, que você que está aqui pagando esse preço, podia estar em casa. Você está aqui pensando como é que eu vou orar, como é que eu vou interceder, como é que eu vou fazer essa oração pela minha família. Está quebrando a cabeça, está dedicando tempo, está fazendo renúncia para estar na presença de Deus. Está difícil às vezes, mas vem. Essas coisas cooperam para forjar em você o caráter, a imagem de Jesus. Quando você é injustiçado, quando você é enganado, quando você é perseguido por causa de Jesus. Todas essas coisas horrorosas cooperam conjuntamente para deixar você um pouquinho mais parecido com Jesus. Contexto de família. 1 Samuel, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Vai dizer, Eucana diz assim para Ana, Ana, eu estou vendo que você está muito triste. Que você está jejuando e não está? Você não está comendo. E eu estou vendo que você está angustiada, seu coração está assim, mal, Ana. O que está acontecendo? E aí nós vamos descobrir que a Ana queria ter o quê? Um filho. E talvez alguns de vocês estejam aqui dizendo assim, pastor, como gostaria que meu filho estivesse aqui. Ela queria ter um filho, mas por que é que Deus demorou tanto para dar o filho para Ana? Porque primeiro Ana queria ter um filho para quem? Para ela. Talvez Ana quisesse ter um filho para competir com a Penina, porque a Penina, irmãs, essa Penina para engravidar, ela olhava a cueca do Eucana no varal, ficava grávida. Pensa numa mulher fértil. E a coitada Ana? Nada. E ela queria ter filho para mostrar para outra que ela também é. Deus deu? Não. Ela queria ter um filho para ela. Deus deu? Não. Ela queria ter um filho para impressionar a Eucana. Deus deu? Não. Aí, naquele sofrimento daquela mulher, chegou uma hora que ela foi diante do altar de Deus e estava com a mulher embriagada, porque na verdade o sofrimento que aquela mulher estava passando, acredito que o Espírito Santo a tomou. E ela estava orando no altar, e o sacerdote chega e fala assim, o que é que você está fazendo aí, sua bêbada?
Não dá vontade de pegar o pastor nessa hora, dar uma coça nele, chamar a irmã que está lá no espírito, quase morrendo de orar, chamar de bêbada, e ela diz assim: sua serva não é filha de Belial, nem está embriagada. Mas ela estava pedindo a Deus, e ela diz assim: se o Senhor me der um filho, eu vou te dar. E daí Deus falou assim: agora, depois de todo esse sofrimento, você fez a oração que eu queria ouvir, agora eu vou te dar. E se apronte, que eu vou te dar mais 5, irmã. Você perde um, vem 5 gêmeos. Aí você fala: aí a bênção é muito grande, não tem dinheiro. Deus proverá. Aí você vai para o livro de Jonas. No livro de Jonas, o capítulo 2. É a única coisa quase que presta no livro de Jonas, é o capítulo 2. Porque Jonas é um homem deprimido. Jonas é um homem de rebelde. Jonas, no capítulo 4, pede para morrer. Jonas queria que o povo de Nínive fosse para o inferno. E quando Deus disse que ia salvar, ele diz assim: não. Ele diz: mas eu vou. Não. Jonas é uma bênção. Mas Jonas vai fazer uma oração, a única oração para mim no livro de Jonas que presta. Está no capítulo 2, acho que são os 10 versículos. Aonde que o Jonas faz a oração que funciona? Ele está onde? No ventre do peixe. Irmãos, que cheiro. Porque eu não sei se você já pegou peixe para limpar. Coisa cheirosa. Já fritou peixe na sua cozinha, irmã? Não tem bom ar que tire aquilo. Mas Jonas estava no ventre. E os ninivitas acreditavam em um Deus que era metade homem, metade peixe. E quando Jonas chega com aquela aparência, e ainda foi vomitado pelo quê? Pelo peixe. Irmãos, isso aqui dá um filme. Quem manda em peixe não há comer, irmãos. Quem dá ordem para peixe, quem é? É o Senhor. O Senhor falou: come ele, o peixe comeu. Aí ele orou: Senhor, o Senhor é tão maravilhoso. Lá no ventre do peixe, o Senhor é tão lindo, eu quero lá no seu templo te adorar. Olha aqui, olha. E daí Deus falou para o peixe: vomita ele agora. Vomitou. Aí ele chegou com aquela aparência. Precisava pregar? Não precisava. Ele não precisava nem falar. Ele só falou uma pregação assim, ruim, um sermão ruim. Mas funcionou, porque Deus tinha um propósito ali. Então, a moral da história, irmãos, é que as nossas orações, talvez, estou falando tudo isso assim para ficar leve, porque às vezes aí na sua família tem algumas situações, você fala assim: pastor, só se o peixe comer. Pastor, só se passar por um deserto muito grande para essa pessoa que eu estou pensando aqui, para ela converter. Mas eu vou te dizer que a oração certa é escrita muitas vezes no vale, irmãos. Por isso essa oração que você vai escrever lá para o dia daquela bênção, eu vou colocar um modelo no meu canal da oração, mas você vai fazer a sua oração, vai escrever. O Espírito Santo vai te guiar, vai te conduzir nessa oração. E naquele dia que já está aí, Deus vai abençoar por causa de você, a sua família. Somente creia, somente faça como Paulo. Sabemos, esse sabemos não é linguagem da conjectura hipotética. Esse sabemos é a certeza experimental de quem já viveu com Deus. É a certeza daquele que sabe o caráter de Deus. É a certeza daquele que sofreu 3 naufrágios, que foi açoitado, sei quantas vezes foi açoitado, coitado do apóstolo Paulo, se fingiu de morto para não morrer, foi preso, perseguido. É este homem que diz assim: sabemos. Por isso, olhe para a sua história, para o seu passado, as coisas que você já viveu, veja como Deus foi fiel, e aí você pode dizer acerca do seu presente e do seu futuro: sabemos, sabemos. Ele está comigo. Ele vai agir. Eu vou ver um milagre. Amém, irmãos? Amém. Dito isso, quero trabalhar com os irmãos nessa noite o ócio de Moisés. Vamos ver na vida de Moisés 3 ciclos perfeitos de 40 anos
que vão retratar para nós, vão mostrar para nós os nossos próprios ciclos de vida. E nós temos o primeiro ciclo, o ciclo do negócio. Irmãos, olha a palavra negócio. O que é negócio? Negócio é a negação do ócio. O que é ócio? Ócio não é vagabundagem. Ócio não é a pessoa que não tem o que fazer, está ociosa. O termo ócio é um termo do latim que vai apontar para a palavra escolé, que significa escola, o termo é este. Na Grécia, escola é prerrogativa dos livres, portanto, ócio é tempo de reflexão, é tempo de buscar sentido e significado. Ócio é contrário de negócio. Negócio é negar o ócio, é negar reflexão, buscar sentido, buscar significado. Quando Moisés está no Egito, ele está vivendo no negócio de Faraó. Egito é um símbolo de mundo, Faraó é um símbolo de Satanás. Quando Moisés está no Egito, ele está no mundo que jaz no maligno. Ali é o negócio. É aquele lugar onde você não consegue pensar, é aquele lugar onde você não consegue refletir. É aquele lugar que quer te levar para uma ocupação do seu tempo absurda, tão absurda que quando você chega em casa, você não quer conversar com ninguém. Quando você chega em casa, você não quer pensar. Quando você chega em casa, você só pensa numa coisa, você quer relaxar. E você fala com todo mundo, não me incomode, porque eu tive um dia exaustivo, cansativo. Agora eu preciso descansar. Então não tem conversa, não me apurrinhe, não me incomode, me deixe quieto, eu quero descansar. É isso que o diabo quer. O negócio rouba o ócio. O negócio é maligno. E nós vamos ver como é que Satanás tem trabalhado na nossa sociedade para tirar de perto pais e filhos. Quando eu falo de perto, é no sentido do relacionamento e não da presença física. Então aqui nós temos a primeira etapa. Negócio. Durou 40 anos. Veja só. Êxodo 2:11. O que vai dizer ali? Êxodo 2:11 vai dizer que Moisés estava ali, caminhando entre os seus irmãos, e de repente o que ele vê? Ele vê o jugo, ele vê o sistema. Você pode depois ler esse texto, Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 11. Ali vai dizer, irmão, se você começar a prestar atenção, você vai ver que aparece umas 4 vezes a palavra viu, ou vendo. De repente, irmãos, os olhos de Moisés se abrem. E se abrem quando? Quando ele tem 40 anos, ele começa a ver. E ele vê o jugo, ele vê o sistema, ele vê o erro. Vendo que um egípcio estava ali oprimindo um hebreu, o que Moisés vai fazer? Ele vai matar o egípcio. E ele vai, a Bíblia vai dizer assim, que primeiro ele olha de um lado para o outro, e não vendo ninguém, o que ele faz com o egípcio? Ele mata. Quem olha para um lado e para o outro antes de fazer alguma coisa, sabe ou não sabe que está fazendo uma coisa errada? Então aqui, meus irmãos, está muito claro que Moisés, quando mata esse egípcio, ele sabe, ele tem consciência que ele está fazendo a coisa errada. Mas por que ele faz mesmo assim, se ele sabe que está fazendo o que é errado? Porque ele está debaixo do jugo do sistema de Faraó. Ele está no negócio. Ele tem um chamado. E ele quer exercer o seu chamado, mas ele está exercendo o seu chamado na hora errada. Do jeito errado. No tempo errado. Por quê? Porque não teve ócio. Depois eu vou falar sobre a importância do ócio. E aí, no versículo 14, vai dizer, certamente este negócio, ele vai usar essa palavra, foi descoberto. Quem que descobriu?
Faraó. E aí agora Moisés sente o que, irmãos? Medo. Medo. E sentindo medo, Moisés foge. Veja, ele comete uma série de erros. Essa série de erros leva ele à fuga. Porque quando estamos no negócio, nós não conseguimos discernir o momento profético do tempo presente. Para discernir o momento profético do tempo presente, é necessário viver o ócio. Por exemplo, Jesus. Veja os ciclos de Jesus. Veja o discernimento de Jesus. Jesus, até os seus 30 anos, ele viveu o anonimato. Nós não sabemos, depois dos 12 anos, o que ele fez. Ele estava vivendo um ciclo, e esse ciclo era estar com a sua família. Quem é que decide que esse ciclo acabou, que um ciclo se fecha e um novo ciclo se abre? É Deus ou é Jesus? É Jesus, irmãos. Quem é que vai lá ser batizado? Jesus. Aí João Batista diz assim: mas tu vens a mim, eu não sou digno de desatar as correias da tua sandália, mas tu vens a mim. E Jesus fala assim para ele: fica tranquilo, João, batiza aí que tem que cumprir a lei. Aí ele fala assim: senhor, vou batizar, o senhor está mandando. Batizou Jesus. Quando batizou Jesus, o pai diz: tu és o meu filho amado em que eu tenho alegria. E depois do batismo, o que se inicia na vida de Jesus? Um novo ciclo. E agora o ciclo qual é? É o ciclo de ele ter um ministério público. E esse ciclo vai até quando? João 17, versículo 1 a 3. Jesus vai dizer assim: Pai, é chegada a hora. O que significa a palavra hora no grego? Ciclo que se fecha. Florescer. Etapa que se conclui. Quando Jesus chega em João 17 diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Eu terminei toda a obra que o Senhor me deu para eu fazer. Eu terminei. Quando Jesus disse que terminou a obra que Deus deu para ele fazer, quem que falou que era chegada a hora? Foi Deus ou foi Jesus? Foi Jesus. Quem que discerniu o momento profético do tempo presente? Jesus. Aí Jesus inicia a sua caminhada para a cruz. E quando ele é crucificado, a sua penúltima palavra na cruz foi: está consumado. Ali ele encerrou qual ciclo? O ciclo da cruz. Mas daí Jesus ressuscita. E Jesus aparece a mais de 500 pessoas. E Jesus diz: eu vou voltar para o Pai, mas eu ainda voltarei. Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, ele vai encerrar o último ciclo. Quem que decide a hora de voltar? Jesus. Jesus decidiu a hora do batismo. Jesus diz quando acabou a obra. Jesus diz está consumado. Jesus foi assunto aos céus. E Jesus vai voltar. Os ciclos na vida de Jesus são perfeitos. O discernimento profético do momento presente de Jesus é perfeito. Assim também a nossa vida, ela tem ciclos. E aqui hoje nós vamos ver 3 ciclos na vida de Moisés. Mas Moisés não tem o mesmo discernimento de Jesus. E aí nós vamos ver que Moisés comete erros, como nós cometemos. Graças a Deus, porque se nós tivéssemos só uma referência perfeita, a gente ia até se sentir: como que eu vou fazer? Mas Moisés foi chamado por Deus desde o seu nascimento. Foi escolhido por Deus. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E esse propósito se cumpriu totalmente. Então vamos discernir aqui um pouco o Egito de Moisés, mas também o nosso Egito. Irmãos, tem uma péssima notícia para você. O mundo ainda jaz no maligno. E a escravidão, embora a princesa Isabel tenha assinado aquele papel, a escravidão não acabou, irmãos. Ela está aí ainda. Quem recebe um salário mínimo e tem aluguel para pagar e filho para alimentar, meu irmão, é um escravo.
com todo o carinho e respeito do mundo. Mas é um escravo. Porque viva com isso. Lê e-mails em casa e no final de semana trabalha quantas horas por dia? Mais de 12. Porque chega em casa e ainda tem coisas do trabalho. E aí como é que fica o ócio? Que ócio, pastor? É o tempo, é dinheiro. Tempo é dinheiro na nossa sociedade. O seu tempo é comprado. Você vende o seu tempo. A coisa mais cara que você tem é o seu tempo. Por isso que você paga para não ir, você paga para não fazer, você paga para descansar. Porque você sabe que o seu tempo é precioso, você não dá para qualquer coisa. Tempo é dinheiro. Deus ajuda a quem cedo madruga, é verdade? Acho que não, gente, hein? Isso não é verdade, não. Isso é um ditado capitalista dos patrões. Para o pobre, coitadinho, acordar bem cedo. Trabalhar igual um desesperado. Porque se eu fizer isso, Deus vai me ajudar. Deus ajuda, meus irmãos. A Bíblia diz: aqueles que obedecem a sua palavra, Ele abençoa. É claro que você deve ser um bom funcionário. E se você é patrão, você deve ser um bom patrão. Mas isso é outra mensagem. Cansado a ponto de não querer falar. Olha isso. Isso aqui, irmãos, vê se não é verdade. O tempo que você não era crente, que assistia televisão. E que você viu o Faustão, quando você escutava aquela musiquinha do Faustão acabando, ou do Fantástico acabando, você já começava a entrar em depressão, que a segunda-feira estava nascendo. Você dizia: ai, misericórdia, amanhã é segunda. E no começo do ano, sabe o que eu e você fazíamos? Pegávamos o calendário: quantos feriados tem esse ano? Oh, glória! Olha que miséria. Precisa terminar algo em casa relacionado ao trabalho. Trabalha enquanto coube, mas só às vezes. Só às vezes. Come em 20 minutos. Engole a comida. Não tem vida. Faraó. Hoje são as organizações. A dedicação tem que ser como, irmãos? Integral. Na hora de entrevista de emprego, que você está lá, eles perguntam assim... Eles dizem assim: você tem hora para entrar, mas você não tem hora? E você fala assim: não tem problema. Porque o que você está querendo? O dinheirinho para poder pagar as contas. Vida quase exclusiva para a empresa, maior envolvimento para decidir, para agir, para responder as demandas. E aí não para de chegar o WhatsApp para você. Não para de chegar cobrança, não para de chegar e-mail, você não desliga, sua cabeça não desliga. Gente, isso é inferno. Você não consegue pensar, você não consegue refletir, você não consegue ter vida com Deus, você não consegue ter intimidade com Deus, você não consegue orar, porque não dá tempo, você já está cansado, você já está cansada. Olha o jugo. 71% do tempo está para o trabalho. 66% das pessoas estão insatisfeitas com a divisão do tempo. 46% das refeições são feitas em 20 minutos. Até 20 minutos, às vezes é menos que 20 minutos. 50% das pessoas têm jornada mínima de 12 horas. 55% não estão com... Olha isso, como isso é grave. 70% sofrem de estresse. 70%. Essas fontes são da revista Exame, da Fundação Dom Casmurro, da Cato, do Instituto Datafolha, do ISMA, do NFI. Eu pesquisei bastante. Para você não dizer: pastor, você está inventando. Não estou inventando. Isso é fruto de pesquisa. 79,3% sofrem de forma intensa ou moderada. Sofre por causa do trabalho. Moisés, segunda etapa, segundo ciclo, 40 anos. Ócio, lugar de visão. Meus irmãos, aqui é muito bonito. Perceba uma coisa. Moisés no Egito. Quem era Moisés no Egito? Moisés no Egito era um príncipe. Moisés no Egito era herdeiro. Moisés no Egito tinha títulos, tinha posses. Mas Moisés decide iniciar o seu ministério no dia errado, da forma errada, a pessoa errada, e faz o que não deveria fazer. E aí, irmãos?
o que acontece? Ele foge e ele vai para o deserto de Midian. Chegando lá, quem é Moisés? No ócio, Moisés é quem? Ninguém. Moisés tem títulos? Tem posses? Tem nada. Moisés agora não é ninguém. Então veja, irmãos, a primeira coisa que às vezes Deus precisa fazer para a gente entrar no ócio, e às vezes nós não discernimos isso. Pastor, eu fiquei desempregado. Eu estou desempregado. Ora para eu ficar empregado. Mas talvez esse foi o único jeito que Deus arrumou de você dar atenção para sua esposa, para os seus filhos. Quantas pessoas foram para o hospital e tiveram uma experiência de quase morte e saíram do hospital falando assim: eu agora decidi mudar de vida. Já viu isso? Porque passaram por um tempo de ócio. As dores, irmãos, os vales. Ana, quando estava orando e não tinha filhos, o que ela passou por um tempo de quê? De ócio. Jonas, no ventre daquele peixe, passou por um tempo de ócio. Porque Jonas, naquele ventre daquele peixe, irmãos, dava para ir para o shopping? Tinha Wi-Fi? Tinha Netflix? Não tinha, irmãos. Burger King, McDonald's, não tem. O que tinha? Cheiro de peixe e Deus. Aí ele decidiu se apegar a Deus. Às vezes é o jeito. E agora Moisés chega nesse deserto. Ele não tem nada. Mas ele é um homem corajoso. Ele salva as filhas de Jetro. E Jetro, as meninas chegam em casa falando: pai, um homem lá salvou a gente. Diz assim: o que vocês fizeram que não trouxeram esse homem para casa? Estava uma falta de homem, desde aquela época já tinha falta de homem de verdade. Viu, irmãs? Esse negócio não é de agora. Agora piorou. E o Jetro falou assim: traz esse varão para cá, porque esse aí é homem de verdade. E o Jetro pega Moisés como um filho. Mas Moisés vira o guardador de ovelhas do sogro. Olha que profissão. Você trabalha com quem, irmão? Aí eu cuido das coisas do meu sogro, da minha sogra. Nossa, você cresceu na vida, hein? Você é top. Deus estava trabalhando Moisés ou não? Ah, estava. Quanto tempo de deserto? 40 anos. Ele está 40 anos no Egito. Agora ele vai ficar quanto tempo naquele deserto? 40 anos na escola de Jetro. 40 anos no seminário de Jetro. Às vezes Deus matricula a gente no seminário de Jetro e diz: fica aí até você se acalmar. Fica aí até você entender. Paulo, quando se converteu, lá no Atos capítulo 9, vai dizer que ele teve um encontro com Jesus. E aí as escamas dos olhos depois caíram, que o servo orou por ele, e Paulo e tal, só que o texto também vai dizer em Gálatas que Paulo foi ficar 3 anos no deserto da Arábia. Antes de ser aquele apóstolo, ele passou quantos anos no deserto da Arábia? 3. Fazendo o quê? Lendo a Bíblia e procurando Jesus nas Escrituras. O mesmo tempo que Jesus ficou com os apóstolos, ele ficou com Paulo na Arábia. E ele teve os seus 3 anos de deserto. E depois, Deus ainda falou acerca dele: esse aí vai ver como ele vai sofrer pelo meu. E todo aquele sofrimento de Paulo fez Paulo ter a imagem de Cristo. Ninguém me perturbe mais. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O ócio é um lugar de marcas de Cristo. O ócio, muitas vezes, é um lugar de perda, um lugar de dor, é um lugar de vale, é um lugar que você diz assim: acabou, daqui eu não saio, aí é triste, é um lugar que é com empaca, e você fala assim: Deus não está comigo. Mas é justamente nesse lugar, veja Jó, todo aquele deserto que Jó passou, e Deus estava fazendo uma aposta no céu, entre aspas, e Satanás vinha e Deus falava assim: viu o meu servo Jó? Você viu? O cara é bom. E Satanás falou assim: ah, mas não é. Ele falou: ah, mas ele é. E Deus colocou sua reputação nas costas de Jó. E não é que ganhou? Deus é bom. E Jó foi fiel.
Então no vale glorifica, você não sabe o que está acontecendo no céu. Jó não estava entendendo nada, mas tinha uma aposta correndo. E no final de tudo, aposta entre aspas, irmãos, viu? Sem, tá bom? Deus não aposta. Amém? Glórias a Deus, amém? Vocês entenderam, né, irmão? Vocês entenderam? O que eu quis dizer é o que eu quis dizer. Vamos voltar para o texto. Então o ócio, no ócio, veja só, depois de 40 anos naquele deserto, Êxodo capítulo 3, e veja só como é sutil. Capítulo 2, versículo 11, está falando dos 40 anos de Moisés no deserto lá com o faraó. Aí você vira uma página, vai para o capítulo 3 e lê o versículo 1 para frente, já passou quanto tempo? Quando você chega aqui? 40 anos já passou. A gente olha aquilo ali e não é nada, mas são 40 anos, irmãos. E aí vai dizer que foi no ócio. Ele estava no ócio. E no final do período de 40 anos, o que que ele viu? Ele viu a sarça ardente. Onde é que você vai ver milagre? No ócio. Ele nunca viu um milagre naquele deserto. Ele nunca viu um milagre enquanto ele estava no negócio. Ele nunca viu um milagre quando estava fazendo hora extra para faraó. Ele nunca viu um milagre quando estava comendo com 20 minutos. Ele nunca viu um milagre quando estava respondendo e-mail no final de semana. Ele nunca viu um milagre quando ele estava estressado por causa do trabalho. Ele nunca viu um milagre quando ele estava indo no shopping fazendo dívida nas casas Bahia. Ele nunca viu um milagre, entendeu, irmão? Quando ele estava na Renner, na C&A, comprando aquelas coisas. Ele nunca viu milagre nesses lugares. Onde é que ele viu milagre? Quando ele não tinha nada. Quando ele não era ninguém. Quando ele não tinha mais expectativa, quando ele estava zerado, aí Deus olhou para ele e falou assim: agora você está pronto para eu fazer alguma coisa com a sua vida. E aí Deus queima aquela sarça, a sarça não se consome, e ele diz assim: ó, que coisa estranha, tem uma sarça ali, ela está queimando, mas ela não se consome. Ele viu o milagre no ócio. Segundo, ele falou assim, Deus falou para ele: tira as sandálias dos seus pés, Moisés, porque a terra que você está é terra santa. E aí Deus se revela para ele dizer: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. A revelação vem aonde, irmãos? No ócio. Não existe revelação da parte de Deus hora do ócio. É no ócio, irmãos. É na dor. É no vale. Muitas vezes é assim, quase todas. Versículo 7. Deus diz: eu tenho visto a opressão do meu povo. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E eu desci para livrá-los, Moisés. O que Moisés agora está fazendo com Deus? O que Deus está fazendo com Moisés? Está dividindo o que está no seu coração. Ele diz assim: Moisés, olha só, deixa eu conversar com você. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho visto algumas coisas. Quero contar para você o que eu tenho visto. Tenho visto isso, Moisés. Tenho visto isso. Tenho visto isso. E Deus começou a dividir no que estava no coração dele com Moisés. Depois, ainda no ócio, nós vamos ver, que não está ali, mas Deus vai dizer assim: Moisés, e você é que vai resolver para mim. E Moisés diz assim: não vou. Tem gente bem melhor que eu, Senhor. Mas eu escolhi você. Mas eu não sei falar. Mas eu que fiz a língua. Mas é que é verdade. Você vai. E eu vou arrumar o Arão, então, já para você. Já está chegando. Olha ali para o lado. Ah, é o Arão. Já está chegando. Ele vai ser seu porta-voz. Você vai ser Deus e ele vai ser seu profeta. Mas você vai. Você vai fazer o quê? Você vai voltar no seu passado. Olha que interessante. Somente depois do ócio a gente tem condições, depois da revelação, depois da intimidade com Deus, somente depois de um encontro com Deus, nós conseguimos voltar ao nosso passado e prevalecermos. Irmãos, quantos homens Moisés matou sem Deus? Quantos? Quando Moisés volta para lá, ele enterra um exército inteiro debaixo daquelas águas. Sem Deus você mata um.
Com Deus você enterra um exército, mas só com ócio. Você está vendo a importância do ócio na família, nos relacionamentos, com Deus e depois com o outro? Temos que ter um tempo para nós. Precisamos ter um tempo para a nossa casa, para a nossa família. Precisamos pagar o preço do tempo. Tempo custa. Então pague, porque vale a pena. Seu pai vale a pena. Sua mãe vale a pena. Irmãos, pai e mãe, eles morrem rápido demais. Eles morrem rápido demais. Porque a mãe é como o Espírito Santo e o pai é como Deus, já viu isso? A mãe é advogada. Quem que defende? Meu filho está morando fora, precisa de dinheiro, eu falo, chegou o final do mês, dia 25. Pai, preciso de dinheiro, agora é 5 dias de jejum, filho. Porque você não administrou. Mas a mãe fala assim, mas coitadinho dele. A mãe é quem? A advogada. O filho liga. Mãe, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E fala aí para mim, eu falo assim, meu filho, levante a cabeça. Olhe para frente. Pine o peito, vai em frente. A mãe diz assim, ô filhinho, a mãe entende você. É assim mesmo. Quem é a mãe? Consoladora. Entendeu? Passa o metiolate. Sopra. Isso é coisa de mãe. Não é? A mãe que olha e fala assim, meu filho, você é a coisa mais linda desse mundo. E o pai olha para ele e fala assim, meu filho, estude. Estude. Então, é assim. Tem que cuidar. Depois mãe morre, pai morre, a gente fala assim, cadê aquele tempo? Quantas vezes não dei tempo para eles? Por causa das minhas coisas, minhas bobagens. Por causa de bobagem. Não dei o tempo para meus pais. E agora, não dá mais tempo. Então, se você não conseguiu dar tempo para os seus pais, seja um pai e uma mãe que decida dar tempo para os seus filhos. Construa o ócio dentro da sua casa, porque isso é uma coisa santa. Veja como é que é a disposição do sofá na sua casa. O sofá aponta para quem? Para a TV, maldita. Pega umas cadeiras, põe na frente da TV e diz, senta aí, gente, vamos fazer uma roda. Vamos conversar, desliga aquele negócio um pouco. Desligue. Irmãos, só um parênteses aqui. Eu fiquei 2 anos sem televisão. Vou contar um negócio para você, para trazer para eu falar do ócio assim com vida. Vou dar o testemunho, irmão. Vou dar o testemunho. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu tinha uma locadora, a primeira locadora de DVDs de Curitiba.